Continuaremos a estudar as 7 cartas e hoje vamos ver apenas a primeira parte da carta a Filadélfia. Então nós estamos no capítulo 3 e iremos ler 2 versículos, o versículo 7 e o versículo número 8. Todos abriram? Apocalipse 3, 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi. O que abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém. Os irmãos podem ficar sentados. Meus irmãos, na última semana nós falamos sobre a carta à igreja de Sardo. E vimos que esta igreja, ela tem aos olhos do Senhor graves problemas, que o Senhor resume numa frase. Vamos ver se os irmãos me ajudam. Tens nome de que vives e estás morto. Outra vez. Oh, irmãos, eu não creio que haja qualquer palavra mais pesada do que esta. O Senhor olhar para uma igreja dele, que deve ter a placa Igreja de Cristo, Igreja Cristã, etc. E o Senhor olha para ela e diz: tu tens nome. Então, por isso nós chamamos esta igreja a igreja nominal. É a igreja que tem nome. Mas o que é que lhe falta? Vida. Tu tens nome de que vives e estás morto. Agora, meus irmãos, nós vimos que, se olharmos para estas cartas de um ponto de vista profético, e a seguir, e nós temos insistido que há 4 níveis de leitura destas cartas: um nível histórico, dirigido a uma igreja real, histórica, que se situava na cidade de Sardo, Filadélfia, etc. Também 7 tipos de igreja. Então, a igreja de Sardo claramente tipifica uma igreja que não tem vida, uma igreja nominal. Mas também nós podemos aplicar a nós mesmos. E esta aplicação pessoal pode ser dolorosa, mas é preciso que seja feita. Será que eu tenho nome? Eu sou cristão, eu sou evangélico, eu sou protestante, mas eu tenho vida? Eu tenho vida espiritual? E há um 4º nível de aplicação que nós temos vindo a fazer, uma vez que Apocalipse é um livro profético, é um livro de profecia, e nós também olhamos para estas 7 igrejas como correspondendo a uma profecia para 7 tempos, 7 períodos da história da igreja, que começa lá a seguir, em Éfeso, com a igreja apostólica. Depois é sucedida, isto tudo não é nada estanque, são apenas maneiras de nós olharmos para uma sequência que foi seguida pela igreja de Esmirna, que nós identificamos como a igreja mártir, a igreja perseguida, e que depois foi substituída, assim, da noite para o dia, por uma igreja que foi reconhecidamente pelo imperador a igreja oficial, tornou-se a igreja oficial de Roma, e isso sucedeu ao longo de anos que começaram com Constantino, em 313, e depois outros imperadores que se seguiram, e em que aconteceu esta coisa extraordinária. A igreja que foi perseguida, de repente, transforma-se na igreja oficial. Foi uma mudança brusca que causou graves problemas. Sempre houve aqueles fiéis que recusaram este tipo de compromisso ou de casamento, uma vez que gamos quer dizer casamento. Mas a verdade é que aconteceu. E em Tiatira, a partir mais ou menos dos anos 600,
nós vemos que a igreja de Pérgamo, ela vai evoluir num sentido não apenas de um compromisso político, mas de um compromisso com o mundo, com o pecado e com a idolatria. Tenho contra ti que tens no teu meio Jezabel, tu toleras Jezabel. Ora, Jezabel foi aquela mulher que trouxe a idolatria para o reino de Israel, através da influência que ele teve sobre Acabe. Então, Tiatira é esta igreja que nós precisamos de entender bem, porque ela, pelo menos certamente, corresponde, no essencial, à Igreja Católica Romana. Eu tenho dito que nós não estamos aqui para atacar pessoas, estamos a falar de ideias, de conceitos, que é a nossa perspectiva. A Igreja Romana, a Igreja Católica Romana, ela, de facto, podemos dizer que ela tem as suas origens no Império, porque foi em Roma que ela se estabeleceu como poder político, mas depois vai evoluir num sistema doutrinário corrompido, mas gravemente corrompido. Corrompido pelo paganismo, uma religião que parecia ser cristã, mas que albergava toda a espécie de falsos deuses no seu seio, e começou a ter as doutrinas mais estranhas. E nós não vamos aqui perder tempo com elas, eu falei brevemente acerca delas, como por exemplo, o próprio ato, nós tivemos há pouco o culto de ceia. Então, a ceia foi transformada num ato místico em que a matéria que é usada, o pão e o vinho, se transformam literalmente no corpo e no sangue de Jesus. Chama-se isso a transubstanciação. Uma mudança de substâncias. Tem muito a ver com filosofia, etc., que não importa agora. Ora, uma degradação deste tipo, da simplicidade que é a ceia. E os irmãos viram, nós celebramos há instantes. A ceia é um ato simbólico, é um memorial, como Jesus ensinou. Fazer isto em memória de mim. E o pão não se transforma no corpo de Jesus. Isso é uma coisa absurda, que se mete na boca e não se pode morder. Então é uma coisa até um pouco... Enfim. E também o vinho, ou o fruto da vida, não se transforma no sangue. Jesus não é morto cada vez que há missa. Não é sacrificado cada vez que a igreja se reúne. Ele foi sacrificado uma vez para sempre, de uma forma perfeita, completa. E o sacrifício dele é irrepetível. Ora, irmãos, estas coisas, aliadas à invocação dos mortos, os santos, a substituição dos deuses pagãos com etiquetas cristãs. E nós aqui em Portugal, nós sabemos muito bem o que é isso. Não é, irmãos? Esta religião está inculcada na mente dos nossos patrícios, não é? Os portugueses que são, por inerência, supersticiosos, sem saber muito bem em que é que acreditam. E que adoram, ou em vez de adorar, às vezes dizem, veneram imagens. Eu fico espantado, eu entro num cafezinho qualquer aí do país e está lá um bonequinho com uma velinha. Eu já várias vezes eu tive para perguntar, olha, para que é isto? Mas eu sei, a própria pessoa, ela não sabe muito bem, é uma superstição. Ou o bonequinho que está no táxi, não é? A gente mandou ir por um caminho que são 800 metros. Ele vai dar 8 quilómetros, mas tem lá o bonequinho. Podia ser honesto, não é? Este é o bonequinho, mas não. Irmãos, isto está na mente, no ADN das pessoas, e nós sentimos isso. É Tiatira, não é? Tiatira, é essa mentalidade. E o Senhor disse, com respeito a Tiatira, algo muito grave, no capítulo 2, versículo 20, capítulo 2, 22. O Senhor diz, sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Então, estas 4 últimas igrejas, elas vão chegar ao tempo do fim. Entendam isto. 7 igrejas, no tempo do fim,
vão restar 4 igrejas. Éfeso morreu em Esmirna, digamos assim. Pérgamo foi absorvida por Tiatira e temos 4 igrejas. E agora uma pergunta. Eu estou a divagar um bocadinho, mas já vou voltar. Jesus contou a primeira parábola do reino. Lembram-se em Mateus 13? E o semeador saiu a semear. Quantos terrenos é que Jesus falou na primeira parábola? 4. Destes 4, quantos é que se aproveitaram e deram fruto? Dos 4, quantos deram? 1. Ora, é interessante porque destas 4 últimas igrejas, só vai haver uma que de facto vai ter uma grande promessa, que nós vamos ver só 2 a 8. E essa igreja é que nós vamos hoje começar a falar, a igreja de Filadélfia. E as outras? Terreno duro, terreno rochoso, espinhos, aves do céu que vieram comer a semente. Mas há uma, louvado seja o nome do Senhor, há uma que vai dar fruto. E, meus irmãos, e é nessa que nós queremos estar. Ou é como essa igreja que nós queremos ser. Não porque nós sejamos melhores, nós temos que fazer um esforço para não cair nos pecados de Tiatira, andar a adorar mortos, a invocar espíritos que sabe-se lá de onde é que eles vêm. Não, irmãos, nós temos que ser firmes, querer em Jesus, só em Jesus. Jesus basta, o sacrifício dele é bastante para nós. E nós temos um Espírito que queremos ter na nossa vida, que é o Espírito Santo. E ele é santo porque é santo mesmo. Ele não é imundo, não é sujo, é o Espírito Santo, que nos é dado quando nós somos lavados no sangue do Cordeiro. Então, esta perspectiva é muito importante que nós tenhamos no livro do Apocalipse, uma perspectiva, de certa forma, histórica, porque estas igrejas existiram, mas profética, que abrange até os nossos dias. Muito bem, então agora nós vamos avançar para a igreja de Filadélfia. Em primeiro lugar, nós temos visto que os nomes das igrejas têm um significado também muito importante. Ora, Filadélfia é uma palavra composta de 2 palavras gregas. Philos, que quer dizer amigo, e adelphos, quer dizer irmão. Então, Filadélfia basicamente é o amigo do irmão, o amor do irmão, ou, dito de outra forma, o amor fraternal. E a origem deste nome, lá na história, no século II a.C., é que havia 2 irmãos muito chegados. Um deles tornou-se rei, mas ele amava tanto outro irmão que isso ficou muito patente, foi um facto que marcou a história desta cidade, porque ele era um irmão que, não sendo rei, era muito leal. E então Filadélfia, de certa maneira, celebrou este amor entre estes 2 irmãos. Em vez de concorrentes, em vez de ciúmes e de inveja, eram 2 irmãos que se amavam. Então, já o nome, para nós, é muito importante. Porque Filadélfia tem uma marca que é o amor entre os irmãos. A seguir, vamos ver, irmãos, a descrição que Jesus faz. Hoje nós vamos apenas abordar 2 versículos. E, como sabem, Jesus começa sempre as cartas fazendo uma autodescrição. Como é que ele se descreve a si mesmo? Versículo 7. Isto diz o que é santo. Estão a seguir na Bíblia? Isto diz o que é santo. O que é verdadeiro. Terceiro lugar, o que tem as chaves de Davi. Bem? Então, depois vamos continuar. Então, vamos lá ver. Primeiro, o que é que quer dizer santo? Reparem que santo é o atributo dominante de Deus que aparece, por exemplo,
em Apocalipse, mas também em Isaías, quando Isaías vê o trono do Senhor e vê os anjos a louvarem e a glorificarem o Senhor. Qual é o canto que eles entoam? O que é que eles dizem? Amor, amor, amor. É isso? Santo, santo, santo. Então, o que caracteriza, aquilo que é dominante, aquilo que realça aos nossos olhos a pessoa de Deus é a sua santidade. Ser santo significa ser completamente diferente, separado de tudo o que existe. Deus é completamente santo. Não há nada que nós possamos apontar-lhe, não há nenhuma réstia de sombra, de malícia. Ele é desprovido completamente desses pecados. Ele é puro, ele é completamente puro. Deus é uma pessoa que não tem nada que se possa, por exemplo, dizer que é mentira, inveja, segundas intenções, egoísmo. Ele é puro, ele é perfeito. Eu sei que nós muito dificilmente podemos conceber Deus, mas nós temos muitas vezes, irmãos, talvez, até nos nossos momentos pessoais, de oração, de adoração, meditar sobre estes atributos de Deus e ultrapassar aquela fase um bocadinho infantil, em que nós nos dirigimos a Deus porque Ele é útil. Deus é tão útil. Oh Deus, eu te louvo porque tu me abençoas, eu te louvo porque tu me livraste, eu te louvo porque tu, Senhor, eu ia atravessar a passadeira, vinha lá um carro e tu me livraste. Isso é bom, chama-se isso a ação de graças. A adoração é diferente. A adoração é olhar para Deus e para os seus atributos e meditar na santidade. O que é um Deus que é completamente santo? Um Deus que é completamente puro, completamente bom, que é inteiramente justo. Há pessoas que pensam, mas como é que Deus vai julgar aqueles não sei o quê? Irmãos, Deus é completamente justo. Quando Ele estabelecer o seu juízo, lá no final dos dias, naquele grande trono branco, não vai haver uma pessoa que diga assim, eu não concordo com a sentença. Todos vão dizer, até aqueles que forem condenados, é justo. É perfeitamente justo. Então, meus irmãos, é assim que Jesus aparece. Ele diz, eu sou aquele que é santo. E é muito maravilhoso porque nós podemos sempre imaginar Deus no seu trono, mas Jesus é muito mais fácil porque Ele é um homem como nós. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós vemos Deus e vemos nele, em Jesus, a santidade de Deus. E agora podemos ficar aqui a falar sobre provas, manifestações da santidade de Jesus. Mais do que isso, Ele é verdadeiro. Verdadeiro quer dizer o seguinte, que o que Ele fala não é uma opinião, não é um parecer. Eu digo muitas vezes, e provavelmente os irmãos também, sim, na minha perspectiva, eu acho, e é uma questão até de humildade, não é? Jesus, Ele nunca diz assim, olha, eu acho que sou filho de Deus. Eu acho que sou o único caminho. Ele não diz isso. Ele diz assim, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Olha, ninguém vem ao Pai senão por mim. E não diz assim, acho eu. Está certo, irmão? Então hoje nós vivemos nesta época do relativismo. É tudo relativo. Mas Jesus não é relativo. Sabem porquê? Porque Ele vem da eternidade onde há absolutos. O único absoluto que há é Deus. Ele pode falar, e Jesus pode falar, coisas que são verdades absolutas. Irmãos, Jesus, Ele fez declarações assim, absolutas, estonteantes,
Ele, aliás, tinha muito cuidado ao falar com os discípulos, porque ele dizia: vocês não estão ainda preparados, vocês não são capazes de aguentar tudo aquilo que eu tenho para vos dizer. Mas quando ele abre o véu e começa a falar, há uma coisa que nós podemos ter a certeza: esta palavra é verdadeira. Ora, então, nós estamos perante declarações absolutamente contundentes, assertivas, que têm só duas respostas: ou nós queremos ou nós não queremos. Não tem discussão. Num plano não tem discussão. Se eu creio, aquele que crê no Filho tem a vida. Eu não creio, mas aquele que não crê, a ira de Deus sobre ele permanece. É tão fácil, tão claro. Jesus aparece a Filadélfia e diz: vocês podem confiar em mim. A minha palavra é verdadeira. E vocês podem confiar em mim. Meus irmãos, o irmão confia na palavra de Jesus. Confia mesmo. Ou acha que isto é tudo uma questão de opinião? Cada igreja, cada religião é um caminho, tem não sei o quê, aquela conversa fiada. Meus irmãos, eu creio nas palavras de Jesus. Em religião, eu não creio. Aliás, até faz um bocado de azia a religião. Em Jesus, eu creio. E depois ele diz: o que tem a chave de Davi. Vamos só parar aqui um instante. O que é a chave de Davi? Nós temos que, já dissemos isso muitas vezes, a questão em Apocalipse não é que é muito difícil de entender, é que nós muitas vezes não temos as referências do Antigo Testamento necessárias para esclarecer aquilo que nós lemos. A chave de Davi lembra-nos uma situação que aconteceu, que está narrada no livro de Isaías, quando houve um homem que tomava conta do tesouro do rei, chamado Sebna. Ele era um mordomo e ele tinha o controle da tesouraria, do dinheiro, dos bens. Mas era um homem infiel. E o Senhor falou a Isaías para demitir aquele homem infiel e colocar um outro, chamado Eliaquim. E sobre Eliaquim o Senhor falou palavras assim muito bonitas disso. Eu chamarei o meu servo Eliaquim, vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com o teu cinto, entregarei nas tuas mãos o teu domínio, assim, e porei a chave da casa de Davi sobre o seu ombro. E abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. Então, a partir daquele momento, Eliaquim, ele tinha acesso aos tesouros do rei. Não havia mais ninguém que pudesse abrir. Ele tinha a chave, que devia andar sempre com ela, e não devia ser daquelas chaves que eu já tenho aqui no bolso, devia ser uma senhora chave. E quando era preciso, ele abria. Mas, quando era preciso fechar, ele fechava. E se alguém quisesse entrar, dizia: olha, tens que falar com Eliaquim, porque ela tem a chave. E Eliaquim só fazia aquilo que o rei mandava, que era correto. Ora, esta é uma imagem que aqui Jesus usa e diz assim: eu tenho as chaves. Eu tenho a chave de Davi, do rei. Eu tenho a chave de Davi. Jesus tem a chave de quê, meus irmãos? Eliaquim tinha a chave do tesouro. E Jesus? Quem é que tem o tesouro e quem é que tem acesso ao tesouro? O tesouro de quê? O tesouro da graça. Os tesouros da graça. Então, tudo aquilo que nós podemos imaginar do amor de Deus, da graça de Deus, das bênçãos do Senhor, estão entesouradas. Jesus conquistou-as pelo seu sangue, pelo seu sacrifício. E o único que pode abrir é Ele. Por isso ele diz assim: tudo quanto pedires ao Pai em meu nome. Não há outro nome, irmãos. Nós podemos dançar, bater o pé, levantar as mãos, levantar os pés,
Se não for em nome de Jesus, o tesouro não é aberto. Mas, quando nós somos filhos de Deus e cremos nele, nós dizemos: Pai, abre o tesouro em nome de Jesus. E a chave, ela roda, e aquilo que nós estamos a pedir, dentro da vontade do Pai, é-nos concedido. Louvado seja o nome do Senhor. É por isso que Jesus diz: até agora nada pediste em meu nome. Como quem diz, o tesouro está aí. Pedi. Então, meus irmãos, a oração é um ato de inteligência. Porque nós temos à disposição um tesouro. Sabemos quem tem a chave e não oramos. É uma coisa absurda. Não oramos, passamos uma vida miserável, não temos vitória, andamos não sei o quê, a fugir disto, a fugir daquilo, temos medo de falar de Jesus, temos medo da sombra. Mas se nós pedirmos ao Pai, a chave vai rodar, vai se abrir, o tesouro vai ser aberto, porque Jesus é aquele que abre e ninguém fecha. Ninguém fecha. Quando o Senhor quer abençoar, não há ninguém que impeça a bênção do Senhor. Meu irmão, se Deus te quer abençoar, se estás a orar, Deus te quer abençoar, Deus te prometeu uma bênção, ninguém vai impedir. Operando eu, quem impedirá? Fecha e ninguém abre. Quando nós caímos no pecado, na desobediência, podemos fazer o que a gente queira, gritar. Não é assim. O Senhor fechou, está fechado. Agora é preciso o caminho do arrependimento, da confissão, do perdão, para que o Senhor de novo possa abrir a chave, a porta para nós. Amém, meus irmãos? Agora diz assim, há uma imagem agora no versículo 8, que é a imagem da porta aberta. E vamos terminar exatamente com isto. Então, o Senhor fala à igreja, como fala às outras. Eu sei as tuas obras. Então, sempre esta ênfase. Jesus, ele não avalia as nossas declarações de boca. Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, aquela poesia, não é? Jesus olha para as nossas obras, o que nós fazemos, como é que nós vivemos. É uma vida transformada? É uma vida de testemunho? É uma vida de serviço? É isso que o Senhor olha. Eu sei as tuas obras. Depois diz, eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então, esta carta é muito interessante, porque em cima, o Senhor diz que só ele tem poder para abrir e para fechar. Agora diz uma porta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta. E ninguém a pode fechar. Então, há aqui uma coisa muito importante. É que a porta não é para abrir. A porta já está aberta. E ninguém a pode fechar. Que porta é esta? Mas a porta fala de uma mudança de espaço, não é? A gente sai de um espaço, entra pela porta e vai para outro espaço. O apóstolo Paulo, ele usa esta imagem em 1 Coríntios 16, 8 e 9. Ele diz assim, ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu. Então, Paulo foi à cidade de Éfeso, e nós já falamos sobre a igreja, a carta de Éfeso, não é? A primeira carta, em Apocalipse 2. Também temos a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, portanto nós sabemos muito sobre Éfeso. E Paulo, quando chegou à cidade de Éfeso, ele teve um entendimento. Havia ali uma grande oportunidade, Sabemos que Éfeso fica na Ásia Menor, antiga Ásia Menor, do Império Romano, atual Turquia, não é? Na Turquia ocidental.
E Paulo sentiu pelo Espírito, há aqui um campo vastíssimo. Ele ficou lá 3 anos, como depois nós vemos. Ele diz assim, há uma grande porta, uma porta grande e eficaz. E depois reconhece, mas há muitos adversários. E nós lembramos lá em Atos, diz que uma das grandes lutas que Paulo enfrentou foi os seguidores de uma deusa. Como é que se chamava a deusa? Diana dos Efésios. Não é? Diana dos Efésios. Imaginem se Paulo chegasse a Fátima. Ia ser bonito, não é? Ele chegou a uma cidade que tinha uma adoração por Diana, tinha um templo de Diana, era tudo para Diana. E havia muitos adversários. Mas Paulo diz, há muitos adversários, mas é uma grande porta. E de facto, a partir de Éfeso, houve evangelização de toda aquela região, grandes vitórias o Senhor deu. Então, o Senhor está a dizer a Filadélfia o seguinte, tu tens uma grande porta, uma grande oportunidade que eu te estou a dar de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. E ninguém a pode fechar. Pode haver adversários, certamente há adversários, mas ninguém a pode fechar. Depois diz, tendo pouca força, guardaste a minha palavra, 2 coisas. Bem, pouca força. Os irmãos, o que é que se sentem? Os irmãos têm muita força ou pouca força? Hã? Nós temos pouca força, não é, irmãos? É verdade, mas isso não há nenhum problema. Sim. Tendo pouca força, o que é importante? Guardaste a minha palavra. O problema é se eu tenho pouca força, e também não tenho fé nenhuma, e ando, um dia creio, à segunda creio, à terça já desisti, à quarta não sei o quê. Não, guardaste a minha palavra. Terceiro, e não negaste o meu nome. Jesus disse, se alguém se envergonhar de mim, do meu nome e das minhas palavras, eu também me envergonharei dele diante dos anjos do meu Pai. Então nós não podemos envergonhar-nos, não podemos negar o nome. E o nome não é o nome de uma igreja. O nome é o nome de Jesus. O bendito nome de Jesus. Agora, meus irmãos, a igreja de Filadélfia aproveitou bem a porta aberta? Aproveitou. Se nós situarmos, naquele plano histórico ou profético, se nós situarmos a igreja de Filadélfia, nós vamos encontrar então a igreja de Tiatira e depois vem a reforma protestante, a grande reforma protestante, em 1500 e tal. Já são as crianças para entrar? Há lugar aí atrás para elas sentarem enquanto eu acabo, porque eu disse para estarem aqui às 11h20 e ainda tenho mais 5 minutos, não de vida, mas de pregação que eu preciso aproveitar. Então, nós vemos o seguinte, a reforma protestante no início do século XVI, embora tivesse havido os pré-reformadores e tal, Lutero, 1517, nós vimos isso, mas infelizmente essa igreja, ela não evoluiu no sentido de ser uma igreja avivada, uma igreja cheia de amor pelos perdidos, transformou-se numa igreja nominal. Vamos ver, irmãos, historicamente o que é que aconteceu depois desta fase da reforma. Portanto, vamos situar-nos agora já no século XVII, século XVIII, século XIX. Então nós vemos assim. Olha, mais vale os pequeninos entrarem, coitadinhos, estão aí ao sol, deixa-os entrar. Eles portam-se bem, tirando os que se portam mal. Olha, podem vir cá para a frente, podem. Oh, gente boa. Cada um mais malandro que o outro. Vamos lá. Olha, eu ainda estou a pregar. Vocês não se importam que eu pregue mais um bocadinho? Não? Posso pregar mais um bocadinho? Mais 5 minutinhos, posso? Acho que não ficaram muito satisfeitos, mas... Ok,
Vão lá sentar e as professoras vejam se conseguem controlar. Então, mais 5 minutos, irmãos. O que é que aconteceu depois desse período da reforma, que houve assim uma explosão de conhecimento, mas que não foi acompanhada por vida espiritual? Houve grandes avivamentos. O que não é de estranhar, porque quando um povo tem a Bíblia na mão, é uma questão de tempo haver alguém que começa a ler a Bíblia e dizer: ei, espera aí, o que está aqui nós não estamos a viver. Eu lembro que isso aconteceu comigo, com os irmãos, aqui há muitos anos atrás. Estávamos numa igreja boazinha, não é? Tinha a palavra e tal, mas não tinha vida. E nós começamos a ler assim, Atos dos Apóstolos e a perguntar ao pastor, assim: ó pastor, e o que está aqui? Isto não é para os nossos dias. Então nós começamos a pensar, a nossa pouca sorte foi ter nascido agora, porque se tivéssemos nascido há 2000 anos, mas agora não há nada, não é? E nós começamos a ver, não, espera aí, o que está aqui é verdade. Então, quando um povo tem a palavra de Deus, é uma questão de tempo. O Espírito Santo vai começar a incendiar os corações. E assim aconteceu. Então, muito brevemente, avivamentos. Primeiro grande avivamento, século XVIII, na Inglaterra e na América do Norte. Líderes principais: Jonathan Edwards, George Whitefield, John Wesley. Irmãos, cada um destes homens, os jovens que estão aqui, os irmãos que gostam, anotem os nomes, vão à internet, pesquisem, vão ficar maravilhados com cada um destes homens, não é? Não se preocupem com o hino, o importante agora é isto. Segundo, primeiro grande despertar, características deste grande avivamento, já no século XVIII. Olha, pregação simples, em vez daquela pregação de um homem lá em cima, nas igrejas reformadas, tem uma espécie assim de um lugar onde o pastor está lá em cima, a congregação, para olhar para ele, tem que... E ele fala. Não, nada disso. Pregação simples. Pregação até nas casas, pregação ao ar livre. Pregar o quê? Novo nascimento. Arrependimento. Fé pessoal. Não é aderir a uma igreja. Fé pessoal. O impacto deste grande despertar, com estes nomes que eu falei, foi uma coisa extraordinária. Milhares e milhares e milhares de pessoas, de repente, começaram a vir a Jesus, a converter-se e a ter no seu coração um grande desejo de salvação dos perdidos. Segundo o grande despertar, nos fins do século XVIII, no início do século XIX, sobretudo nos Estados Unidos, líderes como Charles Finney. Charles Finney escreveu um livro que eu li quando era jovem, chamado Palestras sobre o Reavivamento. Irmãos, com experiências, coisas extraordinárias. Características: culto ao ar livre, evangelismo em massa, participação ativa dos leigos e das mulheres. Impacto, crescimento de grandes denominações batistas, metodistas, também motivação para movimentos sociais, de justiça social, a abolição da escravatura, a temperança, combatendo o alcoolismo. Movimento de santidade, originário do metodismo, e que preparou o caminho para o avivamento pentecostal. O movimento da santidade procurava a segunda bênção. Eles tinham a primeira bênção, que era o novo nascimento, e depois ansiavam pela segunda bênção. Eles não lhes davam um nome, mas nós sabemos qual é o nome da segunda bênção. Alguém sabe? Primeira experiência com o Espírito Santo, novo nascimento. Segunda experiência, batismo no Espírito Santo. Eles começaram a buscar no século XIX e depois no século XX eclodiu o grande movimento pentecostal. Meus irmãos, e agora para terminar, uma característica desta igreja de Filadélfia, e por isso ela é chamada a igreja missionária, foi a grande abertura, a grande sensibilidade para ir pregar o Evangelho a todo o mundo. Todo o mundo. Então, homens simples, que estavam nas suas profissões normais, eles ofereceram-se para ir por todo o mundo. Há muitos nomes que nós podíamos falar. William Carey, pai das missões mundiais, por exemplo.
Mas aqui nós temos David Livingstone. David Livingstone ele era escocês e ele foi evangelizar na África. E ele percorreu, eu não posso dizer que só um lugar da África, porque ele percorreu enormes distâncias dentro da África, inclusive naquilo que eram as colónias portuguesas. Combateu o tráfico de escravos, descobriu as Cataratas Vitória e outras, explorou vastas regiões do continente e, além de médico e missionário, foi o maior explorador da África do seu tempo. O exemplo de Livingstone motivou muitos jovens a partirem como missionários. Muitos se ofereceram para as mais diversas regiões do mundo. Um deles foi Hudson Taylor. Taylor, que se dedicou à China. Ele fundou a missão para o interior da China. Ele viveu como um chinês. Ele chegou à China e adotou até a maneira de viver, a barba, aprendeu a língua e transformou-se num verdadeiro chinês entre os chineses. Lembrando Paulo que diz: fiz-me judeu para salvar os judeus, etc. Não é? Não é como aqueles missionários que vêm lá, não sei de onde, e chegam à terra dos índios, não é? E querem que se transformem em pessoas de fato e gravata e não sei o quê. Não, ele adaptou-se à cultura, aos costumes, e ele teve uma grande influência. Ele viveu na China 51 anos e fundou esta sociedade que enviou mais de 800 missionários só para a China. Eles deram início a 125 escolas. Converteram-se 18 mil pessoas. Estabeleceram mais de 300 estações de trabalho com mais de 500 colaboradores. E mais uma coisa espantosa. A China foi uma sementeira, que eu vou dizer o seguinte: até hoje nós temos resultados deste trabalho. Porque o Evangelho na China está vivo. A Igreja na China está viva. Perseguida? Sim, perseguida. Oculta? Oculta. Mas está viva. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e provavelmente os irmãos que estão aqui dirão assim: pastor, quem me dera ter vivido no século XIX, talvez eu fosse também missionário. Eu tenho boas notícias para vocês. Portugal é um campo missionário. Sabiam? Portugal é um campo missionário. Em Portugal as estatísticas não são muito claras, mas há cerca de talvez 2% da população, com muito boa vontade, que são crentes bíblicos. 2%. 2% é muito pouco, não é, irmãos? Muito pouco. Há lugares onde o Evangelho em Portugal quase não é conhecido. E os irmãos provavelmente têm nas vossas famílias, nas vossas casas, pessoas que estão piores que os chineses no tempo de Hudson Taylor. Não conhecem nada. Irmão, mete isto na sua cabeça. Eu estou num campo missionário. Portugal é um campo missionário. Porque há aqueles que acham que para ser missionário é preciso fazer as malas, despedir-se da família e ir para a África. Não. Então vamos terminar. Eu vou ler isto aqui e depois os mais pequeninos vão cantar. O lugar onde moramos não faz de nós missionários. Podem repetir. O lugar onde moramos não faz de nós missionários. Podemos morar na China, no Japão ou em Portugal. Agora, a missão que abraçamos é que faz de nós missionários. Todos? A missão que abraçamos é que faz de nós missionários. O irmão quer ser missionário? É onde você está. É onde nós estamos. Porque uma porta grande e eficaz se nos abriu. Nós temos todas as condições. Não temos nenhum impedimento
para falar de Jesus. A não ser que nos queiramos tornar uma igreja que tem nome de que vive e está morta. É isso que nós queremos. Então, se nós queremos outra coisa, é tempo de orar, de buscar e de saber, eu tenho uma missão. E Deus vai abençoar aqueles que se dispuserem, vai honrar e vai haver muitos frutos. Amém?